Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus vamos confessar os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura do livro do Levítico, capítulo 23, verso 1.4 a 11.15 a 16.27.34 a 37. O Senhor falou a Moisés, dizendo: São estas as solenidades do Senhor em que convocareis santas assembleias no devido tempo. No dia 14 do primeiro mês, ao entardecer, é a Páscoa do Senhor. No dia 15 do mesmo mês, é a festa dos ázimos, em honra do Senhor. Durante 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo durante 7 dias. No 7º dia haverá uma santa assembleia e não fareis também nenhum trabalho servil. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que vos darei e tiverdes feito a colheita, levareis ao sacerdote um feixe de espigas como primeiros frutos da vossa colheita. O sacerdote levará este feixe de espigas diante do Senhor para que ele vos seja favorável, e fará isso no dia seguinte ao sábado. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de espigas para ser apresentado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º sábado e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. O 10º dia do 7º mês é o dia da expiação. Nele tereis uma santa assembleia, jejuareis e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. No dia 15 deste 7º mês, começa a festa das tendas, que dura 7 dias em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 8º dia, tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor um sacrifício pelo fogo. É dia de reunião festiva, não fareis nenhum trabalho servil. Estas são as solenidades do Senhor, nas quais convocareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada qual num dia prescrito. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 80. Exultai no Senhor nossa força. Reze comigo. Exultai no Senhor nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira suaves tocai. Na lua nova, soai a trombeta, na lua cheia, na festa solene. Reze comigo. Exultai no Senhor nossa força, porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José quando o povo saiu do Egito. Reze comigo. Exultai no Senhor nossa força. Em teu meio não exista um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Reze comigo. Exultai no Senhor nossa força. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versos 54 a 58. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece eternamente, e esta é a palavra que vos foi anunciada. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, verso 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje Jesus vai ser, na sua pátria, vai ser desprezado. O povo vai ficar admirado. Em Mateus 13:56, de onde lhe vem tudo isso? Ou seja, ele não faz por merecer tudo isso, veio de uma família tão simples e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Nós devemos nos perguntar se eu tenho me aproximado de Jesus como vizinho, como foram os casos do povo lá da sinagoga, que reconheceram Jesus como filho de Maria em Nazaré, ou tenho buscado Jesus como, na leitura de ontem, Marta reconheceu Jesus, aquele Jesus que disse em João 11:25, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, disse Jesus, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. E Jesus perguntou para Marta: crês isto? E pergunta para você, pergunta para mim também: crês isto? E ela respondeu o quê? Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Enquanto em Betânia, lugar tão distante de Nazaré, Marta, representando aquele povo distante, acreditava em Jesus, no Messias, que ele era o Messias, aquele povo de Nazaré vai desprezá-lo. E nós devemos ter esse cuidado até de nos comportarmos como os vizinhos de Jesus, porque quando se cria uma intimidade muito grande,
a gente pode tornar assim aquele convívio como uma forma de vizinhança, aquela intimidade que esquece da essência, da lealdade, da reciprocidade, do amor, como tiveram justamente em Betânia Lázaro, Maria e Marta, que acolheram bem Jesus. Muitas vezes, na nossa vocação, temos um chamado para estar tão perto de Jesus que abusamos dessa proximidade com Jesus. E já até criamos esse hábito costumeiro de ver tanto Jesus, que nós vamos ver somente dessa forma, como filho de Maria, como aquele que está sentado à direita de Deus Pai, mas não vai trazer isso para a sua vida, o seu convívio, fazer como Marta, que acolheu no seu coração, como Maria, como Lázaro, que vai reconhecer: tu és o Messias, o Filho de Deus. Sim, eu creio, é necessário dizer, sim, eu creio, e tomar isso como um trabalho, uma missão. Marta, Maria, ontem nós vimos, acolheram Jesus em sua casa. Marta se preocupando com a limpeza, que é essa limpeza que nosso coração precisamos fazer. No devido espaço, dar para Jesus o melhor que temos em nosso coração, para se abrasar-se da graça que Ele quer nos oferecer, do seu amor, da sua misericórdia. Devemos hoje meditar e trazer isso para a nossa vida. Como quero o meu convívio com Jesus? Quero um convívio como vizinhança ou quero um convívio recíproco? Que eu me abra, acolhendo Jesus como Marta, como Lázaro, como Maria. Somos convidados a fazer do nosso coração ocasião para crescermos na fé, louvando a Deus, reforçando os vínculos fraternos, vínculo de amor que Jesus tem para conosco e de nós para os nossos semelhantes. Vamos hoje nos encher com esse ensinamento de Cristo. Ele foi desprezado também, nós seremos, ele mesmo disse. Se desprezaram a mim, que sou o mestre, vós que sois os servos, sereis desprezados também. Mas Jesus Cristo disse: mais coragem, eu venci o mundo. De onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Esses milagres e essa sabedoria era do próprio Deus, que ele era o Filho de Deus, o Messias. Por ser filho de um carpinteiro, por ser filho de uma mãe simples, Maria, por ser primo, como eles dizem aí, não é primo, irmãos, não eram reconhecidos também. A pessoa de primo eram irmãos que chamavam, e por isso ele não era reconhecido como Messias. A sua trajetória de filho de Deus, ser um carpinteiro, nascido numa manjedoura, de viver com os marginalizados, escandalizavam aqueles que não reconheceram Jesus como Messias. E Jesus vai completar: um profeta só não é estimado, só não é bem recebido na sua própria pátria, na sua própria família. Jesus ali não fez muitos milagres. E quantos milagres Deus não deixou de realizar na nossa vida por mantermos esse relacionamento de vizinhança com Jesus e não de cordialidade, de hospitalidade, como fez Marta, que recebeu uma grande graça ali de ver seu irmão ressuscitado. Deus, ele quer fazer em nós o milagre que fez em Betânia, mas muitas vezes nós nos comportamos como o povo de Nazaré. Enxergamos em Jesus essa pessoa vizinha demais, nós. Muitas vezes celebramos Jesus na Eucaristia, damos todo o nosso amor para Jesus, mas naquele ato rotineiro de ver Jesus todo o tempo, nós nos comportamos com esse povo já sem fé. Muitas vezes as nossas celebrações se tornam um ato repetitivo demais e nós não trazemos a mensagem principal desse ato, que é o amor para com Deus, para com o próximo. Esse episódio de hoje nos possibilitará saber a que grau Jesus pertence à minha família, a que grau Jesus pertence ao meu coração, se ele é um simples conhecido, se ele é um simples vizinho, ou se ele habita verdadeiramente na minha família. Marta, ela soube entender o projeto de Deus, reconhecer Jesus como Messias. E nós devemos
hoje buscar, a partir desse dado, importante também entender que nós também, muitas vezes, desprezamos aqueles que estão, muitas vezes, na frente de um trabalho e perguntarmos a nós mesmos se temos dado credibilidade para a liderança, para aquele que é sacerdote, para aquele que está na frente do ministério, ou se tenho justamente me comportado como o povo de Nazaré, desprezando aqueles que Deus coloca na frente de um trabalho? A proximidade demais de uma pessoa não nos dá direito de desprezar em relação ao ministério que Deus lhe deu como missão. Muitos se admiravam de Jesus por sua brilhante sabedoria. Muitos seguiam Jesus pelos seus milagres que realizava. Mas aos nazarenos faltou fé para chegarem a Deus por meio de um humano que eles enxergavam ali simples, um homem tão simples, mas não entenderam que tão simples ele era, tão humano, mas que era divino. Muitas vezes o divino se oculta tanto no humano que nós não enxergamos o divino. Nazaré se colocou numa posição de falta de fé, de povo descrente, inflexível à proposta de Jesus, e Jesus não pôde ali realizar nem operar milagres entre eles. É aquele ditado popular que diz: santo de casa não faz milagres. A gente prefere, às vezes, enxergar os defeitos e não enxergar que muitas vezes aquele que está sendo usado e fala por obra do Espírito Santo. Por trás desta obstinada reação dos judeus estava ali a inveja. E quantas invejas muitas vezes são destiladas assim como veneno na direção daquele que está justamente na frente de um trabalho. E devemos nos colocar nessa pergunta também interior: como tenho recebido meu líder? Como tenho recebido meu sacerdote? Como tenho escutado a voz daquele que prega? Tenho me colocado com credibilidade? Ou sou mais um desses, a exemplo dos nazareus, como diz, que se encheram de inveja porque Jesus era um vizinho deles? Eles não consideravam que o vizinho deles pudesse ter tamanho grau de ser filho de Deus na missão de Messias. Ó Jesus, Messias de boa vontade, tu te pões a ensinar na sinagoga. Entre teus conterrâneos, despertas um misto de admiração, dúvidas e rejeição. Dá-nos, Senhor, coração e mente abertos para irmos além das aparências e reconhecermos que és o Filho de Deus e queres vida plena para nós. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar aqui as laudes conosco, mantermos-nos com a Bíblia aberta, rezando os salmos, os hinos, os cânticos e fazendo aqueles 30 minutos diários, porque nós vamos somar aqui a liturgia da palavra, que dá uns 15 minutos, 20, 30, e mais um tempo que vamos louvar a Deus, bendizer a Deus, completando assim
o tempo que precisamos para completarmos e recebermos uma indulgência plenária, porque a igreja nos dá no livro das indulgências, do nosso catecismo das indulgências, para quem rezar e ler a palavra 30 minutos, uma indulgência plenária dos pecados confessados. Portanto, vamos fazer isso como ofício todos os dias? Vamos rezar o rosário e vamos também rezar as laudes. O rosário também, que é importantíssimo nós rezarmos todos os dias. O rosário da chama de amor, que eu vou deixar aqui para você também rezar conosco. O rosário da chama de amor, que tem um acréscimo. A Ave Maria permanece a mesma, mas tem o acréscimo da chama de amor que você vai rezar e aprender comigo, que foi uma revelação de uma aparição de Jesus Cristo e Nossa Senhora a Elizabeth Kildama na Hungria em 1961. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Thank you.